Muito bem, hoje começa a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo. O primeiro convidado é o candidato José Luiz da Atena, que já está aqui. A entrevista terá 30 minutos de duração. Candidato, obrigado pela presença, seja bem-vindo. O relógio já vai aparecer na tela para a gente começar. Tudo bem? Eu tenho tempo para responder o relógio dos 30 minutos. Porque eu fiquei apavorado com o relógio do debate. Esse foi um terror. Mas é um prazer estar aqui. Prazer enorme estar aqui na Record, onde eu trabalhei durante muito tempo. Encontrei vários amigos. Um ambiente muito legal, bacana. Eu sei que você está com pressa, mas eu não poderia deixar de externar a minha emoção de estar num ambiente de televisão e com amigos que tive a oportunidade de encontrar. Relógio valendo. Eu já começo com a primeira pergunta. Por que o José Luiz da Atena quer ser prefeito da cidade de São Paulo? São Paulo precisa ter o poder do povo devolvido ao povo. Esse poder foi tirado do povo de São Paulo. São Paulo é uma cidade magnífica, uma das 10 maiores cidades do planeta, a maior cidade da América Latina, a maior cidade do país, mas ela vem sendo maltratada, abandonada, roubada em todos os sentidos e principalmente com o direito à liberdade de ir e vir, prejudicado por tudo isso, com infiltração do crime organizado nos mais diversos setores de atividades humanas, desde o transporte coletivo até suspeitas de fraudes em licitações, convênios e coisas desse tipo. O povo de São Paulo não merece ser roubado. O principal ator de uma eleição, e a gente costuma cometer muito esse tipo de erro, principalmente políticos, o principal ator de uma eleição não é nem o candidato e nem o partido, é o povo. É por isso que nós precisamos de ter alguém com coragem, com autoridade para tirar esses bandidos, não só do transporte coletivo, mas de outros segmentos da prefeitura em que eles estão infiltrados, ao que parece, se ficar aprovado, e tem que ter coragem para brigar com um bandido. Isso eu tenho, o PCC realmente não me intimida e eu vou para dentro deles. Essa é a bandido não vai mandar mais em São Paulo. Datena. O poder de São Paulo é do povo digno, honesto e trabalhador. Isso quando tem emprego, porque às vezes falta emprego. A gente vai falar sobre as propostas, inclusive vamos falar sobre a questão do transporte público, já que você tocou no assunto. Mas antes eu queria fazer a seguinte pergunta. Sendo eleito, qual vai ser o seu primeiro ato como prefeito de São Paulo? Olha, o primeiro ato é exatamente a questão da segurança pública. Eu acho que as pessoas não podem mais ser roubadas, são celulares roubados a cada 2 minutos. E o pior, que o roubo de celular, que parecia ser uma coisa infantil, como chegou a ser classificada, inclusive pelo presidente da República, não, o cara vai lá, rouba o celular, depois vai tomar uma cervejinha. Não é bem assim. Celular faz parte de crime organizado. Pessoas matam para roubar celular e depois vão tomar uma cervejinha, mas matam para roubar telefone celular. A mesma coisa com motos, com desmanches clandestinos por aí, essas peças manchadas de sangue. Não estou querendo fazer parecer aqui programa policial, mas é a realidade. Carros e daí por diante. Máfias do crime organizado estão se espalhando de uma forma tal que nós não temos oportunidade de ir e vir com tranquilidade. Você não pode levar a família a uma pizzaria, a um teatro. Você não pode ir ao trabalho, que você é roubado já no ponto de ônibus, na plataforma do metrô, em tudo quanto é lugar. As pessoas têm o direito de circular livremente. E hoje em dia a dificuldade existe no seu direito mais sagrado. O seu direito mais sagrado, assegurado pela Constituição brasileira, é de você você morar na sua casa. Mas o prefeito... E mesmo quando você mora na sua casa, a sua casa é invadida e, de repente, acontecem coisas absurdas, de matarem velhinhos, velhinhas, darem um tapa no ouvido de uma criança que ficou surda. Mas o prefeito consegue... não pode ter vez. Mas o prefeito consegue fazer isso? Claro, ele tem uma participação importante nisso. Primeiro, o que lhe compete, porque dizem que o poder do prefeito é restrito. O poder de prefeito é restrito, mas uma cidade como São Paulo, não, em todos os sentidos. Uma cidade como São Paulo é uma cidade-estado.
Nós temos aqui 11 milhões e 400 mil habitantes, que é a população quase que a população de Bruxelas, que é a capital da Comunidade Europeia. Um prefeito de uma cidade dessa, ele tem como conversar com o governador. Você não pode dirigir São Paulo sem ter um contato direto com o governo de São Paulo. Aliás, nem o governador pode dirigir o Estado sem ter contato com o prefeito de São Paulo, que tem a maior parte da população do estado mais populoso do país. Então, há como você conversar com essas autoridades e resolver vários problemas. Agora, diretamente, tem que reaparelhar a guarda. O Boulos, eu acho até gozado, né? Para o PT, para o Boulos, de repente eles só falam em segurança pública quando é ano ímpar, ano de eleição. Porque senão eles dizem que o policial é genocida. Agora quer duplicar a guarda metropolitana. Se ele quer duplicar, eu vou triplicar. E mais um detalhe, armar a Guarda Civil Metropolitana com fuzil, sim. Mas o Guarda Civil vai trabalhar com fuzil, porque ele tem o mesmo inimigo, que é o bandido do PCC, combatido pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, que eu espero trabalhar em conjunto, e até em ações conjuntas em algumas cidades com a Polícia Federal, como tem acontecido. Deixa eu aproveitar, a gente perguntou qual seria o seu primeiro ato. O prefeito fica 4 anos. Você já chegou a dizer da intenção... Sou contra a reeleição. Mas já chegou a dizer a intenção de um dia ser senador. A eleição para o Senado é daqui 2 anos. Se você ganha para prefeito, você fica 4 anos ou não? Não. Eu fico 4 anos, mas não quero ser candidato a senador. Eu realmente não quero ser candidato a senador. Se eu não vencer a eleição de São Paulo, essa história de já ganhou é uma coisa muito negativa. Da mesma forma que o pessimismo é ruim, né? O cara fala assim, já perdi. Ninguém entra no negócio para perder. Tá. Mas o já ganhou também, então é do jogo. Quem sabe o povo de São Paulo não escolha o Datena como candidato a prefeito, que deva ser prefeito. Mas não sendo eleito prefeito de São Paulo, eu definitivamente me afasto de política e não vou ser candidato a senador. Era a minha intenção desde sempre ser candidato ao Senado, mas acho que já passou, para mim não dá mais. Se eu ganhar a eleição em São Paulo, eu vou continuar um prefeito de São Paulo até o fim. E não adianta registrar em cartório, porque, o Dória fez isso e saiu no meio da eleição. Então, o cara tem que acreditar na minha palavra. Se for eleito prefeito de São Paulo, cumpro o mandato e sou contra a reeleição. Vamos falar de proposta. As pessoas querem saber das propostas do candidato José Luiz Datena. Datena, você já afirmou que pretende cancelar a tarifa zero aos domingos. Não foi isso que eu disse. Mais ou menos isso. Mas você pode completar a pergunta, desculpe interrompê-lo. Você não teme desagradar o eleitor mais pobre que aproveita o domingo para passear sem gastar muito? Não foi isso que eu disse. O que você disse? Foi mal entendido o que eu disse. Não é que eu seja contra a tarifa zero. Era uma mentira. Mais uma das mentiras do Ricardo Nunes. Mas se é uma mentira, você vai continuar com a mentira? Isso. Não é isso. É porque não precisa ter só tarifa zero. Você precisa ter tarifa justa. O que eu acho que o subsídio que esse prefeito dá às companhias de ônibus, mesmo as que trabalham dentro da lei e não estão sendo investigadas por estarem com o pé na lama do PCC, aqui tem 2 companhias investigadas por força-tarefa, por Polícia Civil, Militar, por Ministério Público, que estão com os pés mais do que na lama no PCC. Mas as outras que trabalham dentro das regras também ganham muito dinheiro, muito subsídio, 5 bilhões que esse prefeito dá. O preço da passagem é R$ 4,40, ele paga R$ 10,60. Mas o que você vai fazer? Para as companhias. A questão não é a tarifa zero. Pode ter até a tarifa zero, mas tem que ser cobrada a tarifa justa e tem que ser licitadas as empresas que estão trabalhando com crime organizado, se comprovadamente estiverem trabalhando com crime organizado. As provas estão todo dia acontecendo e tem cada vez mais evidências de que o crime organizado está, pelo menos, essa Transwolf na Bus. Essas 2 seriam licitadas imediatamente. E quem não cumprir com os contratos que tem de assiduidade, de o ônibus chegar
dentro do período. Tem gente que fica esperando 4 horas num terminal, tem gente que o ônibus não passa, tem gente que anda em ônibus. Mas você acaba ou não acaba com a tarifa zero? Não, não é que eu pretenda acabar com a tarifa zero. Aos domingos. Eu pretendo dar a tarifa justa e, se possível, manter a tarifa zero ainda aos domingos, porque dá para ganhar muita grana. Esses caras ganham muita grana. É que o prefeito dá dinheiro demais para que eles supostamente mantenham o preço do jeito que está, de acordo com a inflação. O que eu digo é que dá para você cobrar a tarifa justa e manter a tarifa zero. O que eu digo é que é uma mentira que é tarifa zero, porque o cara, para entrar num ônibus em Sampa hoje, deveria receber R$10 para ele entrar no ônibus. Pagar. Vamos falar sobre qualidade de vida em São Paulo. Apesar de ser a mais rica cidade do Brasil, São Paulo é uma cidade desigual, porque, em média, um morador dos Jardins vive cerca de 20 anos a mais do que quem mora no extremo da Zona Leste, em bairros pobres. Como é que o senhor pretende combater essa realidade, essa dificuldade onde as pessoas menos favorecidas vivem bem menos do que as pessoas que moram em regiões mais ricas? Bom, isso é um quadro geral, não é de São Paulo. São Paulo é um micro-universo do Brasil. Então, obviamente, quem vive em dificuldade tem menos assistência social, tem menos saúde, tem menos emprego e, por consequência, a tendência é viver menos. Essa é a grande realidade. Bom, primeiro, para você melhorar a situação das periferias, nós temos um projeto já sendo estudado pela nossa equipe de técnicos e esse projeto prevê moradias mistas, centros de criação de emprego, onde você vai fazer moradias em terrenos menores, que é mais fácil você desapropriar. E quem construir essas moradias terá isenção, por exemplo, de IPTU, mas terá que contratar 20% de mão de obra local. Eu citei ontem a Jacú-Pêssego, mas tem vários locais. A Jacú-Pêssego da nossa querida Zona Leste, as margens da Jacú-Pêssego, há como você construir lojas, construir centros de atendimento da prefeitura, há como você construir comércio, há como você atrair empresas e, ao mesmo tempo, você erguer moradias verticais que ocupam menos espaço, exonera menos a prefeitura quando você for desapropriar de forma ilegal sem invadir, entendeu? E licitações que serão feitas sob supervisão, fiscalização, em todos os sentidos, porque não adianta nada. 70% das licitações que esse prefeito fez tem pelo menos uma perspectiva que a conclui e criminalidade no meio. Então, não dá para você fazer uma licitação se metade do que vai na obra ou mais até vai para bandido. São licitações corretas. Então, você criar esses centros de emprego na periferia, atraindo também empresas de logística, atraindo todo tipo de empresa e empresas de tecnologia, entendeu? Tornando a periferia mais segura. Como? Iluminando. É uma cidade muito mal iluminada. Como? Levando para lá a GCM, com mais atuação da GCM nesses setores que precisam da GCM, porque tem bandido incomodando gente de bem, bandido incomodando gente que acorda de madrugada e vai pegar ônibus, é assaltado, como eu disse, nos pontos de ônibus. Não estou querendo dizer que só as pessoas da periferia serão atingidas por esse programa de melhoria social. É porque elas precisam mais. Você mesmo disse que elas morrem mais do que quem morre em bairro de bacana. Mas o rico também será, obviamente, que beneficiado com o mesmo tipo de atendimento no aspecto de segurança. Você é a favor? Nos outros sentidos, você tem que criar mais UBSs, mais hospitais. Você é a favor da câmera? Periferia. Você é a favor da bodycam na roupa? Sou a favor da bodycam. O que existe é uma polêmica. Do GCM, no caso? Por exemplo, do GCM, do policial militar. Essas câmeras têm provado, o Gotino, têm deixado claro que elas mais estão ajudando a polícia a mostrar que ela está agindo dentro da lei do que o contrário. Teve policial, e a maioria deles, que teria se encrencado demais se não fosse gravado pela câmera. Porque tem bandido sacando a arma e o policial se defendendo. Tem bandido atirando no policial e o policial se defendendo. Isso gravado em real time. O que existe é uma dúvida de como a câmera pode ser utilizada. Ela precisa ser ligada durante o tempo todo. Por exemplo, o cara
encontra a mulher dele, está tendo uma conversa que é privada, está tudo sendo gravado e vai para uma nuvem que sei lá quem está vendo, entendeu? A dúvida que existe é se o policial poderia ter o controle de ligar a câmera na hora da ação. Ah, mas se ele não ligar na hora que ele for matar alguém, é o principal indício que o cara não agiu corretamente quando acontece o evento morte ou o evento confronto. Em meio a essas propostas, sugestões para a cidade, para a melhoria da cidade, ideias para São Paulo, o candidato José Luiz da Atena entende que o número de secretarias na prefeitura hoje é o ideal? Sim ou não? E qual seria o número correto em sua visão? Eu acho que com o que tem, dá para fazer. Mas você pode criar, por exemplo, dentro da Secretaria da Habitação... Hoje são 34 secretarias. Mas dá e sobra. Desde que o dinheiro seja bem aproveitado, o terceiro orçamento da União. Primeiro é o Lula, depois é o Tarcísio e hoje é o Ricardo Nunes, desculpe, entendeu? Então, se você aproveitar bem essa grana, se você aproveitar bem esse dinheiro, sobra dinheiro. Se você não deixar o dinheiro escorrer pelo ralo, com criminosos infiltrados, aparentemente infiltrados, em quase que todos os setores, isso tem investigação, em todos os setores de atividade pública da prefeitura, sobra dinheiro. Se você utilizar de forma correta, sobra dinheiro. Nem precisa aumentar imposto. A minha proposta é tocar imposto por geração de emprego. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do caso da Secretaria de Habitação. Eu tive conversando não só com técnicos do partido, que o partido está escolhendo, mas com pessoas que integram a sociedade civil e são pessoas brilhantes. O Edu Lira, da Gerando Falcões. Eu falei, Edu, eu liguei para o Edu, falei, tive uma ideia aqui, cara. Se a gente criar dentro da Secretaria de Habitação, para não criar uma outra secretaria, para não onerar os cofres públicos de uma forma que não precisa ser onerada, se você criar dentro da Secretaria de Habitação uma subsecretaria, um departamento que tenha orçamento praticamente próprio, que tenha pessoas escolhidas por gente da periferia, pessoas que representam, como Edu, como o Marcivan, como essas pessoas que atuam na CUFA, na Gerando Falcões, no Amigos do Bem, entendeu? Pessoas que trabalhem para a comunidade. Então, seria uma secretaria, uma subsecretaria de favelas. Eu disse comunidade, o Edu falou não. A gente prefere que seja chamada de favela, que só cuide de periferia. Deixa eu aproveitar esse tema. Dentro da secretaria, uma subsecretaria que só cuide de favela, porque quem mais entende de favela é quem mexeu a vida inteira com favela, com as comunidades. Deixa eu aproveitar esse tema habitação. Como é que a sua gestão pretende enfrentar esse déficit habitacional que é crescente na cidade? 500 mil de pessoas. Você acha que é possível tirar e dar moradia a quem está na rua ou em locais, em áreas invadidas? Se roubar menos, dá. Se roubar menos, dá. Sobra. Eu repito, é o terceiro orçamento da União. Tem país que não tem o orçamento que tem a capital de São Paulo. E como você vai fazer isso? Já te falei. Você aproveitar pequenas áreas que deverão ser desapropriadas e dar incentivo para as pessoas, para empresas construírem ali essas habitações verticais. Eu já sei que no espaço de 4 mil metros quadrados dá para você conseguir 450 habitações. Na metade, você consegue 200 habitações. E isso, moradias, repito, com utilização de mão de obra local, de 20% de mão de obra local. Vou repetir, porque emprego é necessário, gerar emprego com a construção dessas moradias e atrair empresas para trabalhar na região. Isso vai minimizar a situação do cidadão. De forma emergencial, você tem que tirar boa parte dessas pessoas que moram em áreas de risco total. Que hoje dizem que é cerca de 210, 215 mil pessoas. Eu acho que é muito mais. Eu acho que os números que são apresentados não condizem com a realidade. Que tem de gente morando empinada nesses morros de São Paulo, com habitações prestes a cair, porque não adianta você mandar a Defesa Civil lá e falar assim, a casa vai cair, sai correndo,
A hora que você ouvir barulho ou que rachar a janela, ele vai correr para onde? Para debaixo da ponte? Para engrossar esse número de moradores de rua, que ninguém sabe se é 62 mil ou 80 Candidato, mil pessoas. Então não dá. Eu vou entrar num outro tema que é a educação, mas antes deixa eu só encaixar uma pergunta. Você citou alguns nomes de algumas pessoas com quem você já conversa. Se você, caso seja eleito prefeito de São Paulo, qual o primeiro nome que você vai chamar para integrar o seu governo? Já tem um nome? Olha, tem alguns. Quer citar alguns? Eu não sei se vão aceitar. O Edu Lira dificilmente aceitaria, que eu acho que é um gênio. O Palumbo, por exemplo, apesar de ser do partido do prefeito, o delegado deputado Palumbo, seria um ótimo secretário de segurança. O Nico seria um ótimo secretário de segurança. São pessoas com quais eu transito bem e convivo bem. E tem outros tantos que são técnicos hoje do PSDB, que eu não conheço muito, mas são técnicos apontados pelo Zé Aníbal, que é o chefe de campanha, e que vem me orientando em sentido de plano de governo, que, aliás, foi entregue. Você, para homologar a candidatura, tem que ter o seu plano de governo. O cara disse assim, mas o Datena não apresentou propostas. Não é. É porque eu não fui um bom comunicador do debate, que eu achei que seria um comunicador de primeira categoria. Eu fui de quinta categoria. Então, como eu fui... Você acha que você não foi bem no debate? Não, eu não fui bem porque eu não trabalhei bem o tempo de relógio, não consigo trabalhar com o tempo de relógio. Quem fala 5 horas e meia por dia tem dificuldade de falar em 1 minuto e meio. É muito mais difícil você falar em 1 minuto do que 5 horas sem parar. Porque 5 horas sem parar, você tem tempo de arrumar o raciocínio. Então, como o comunicador não conseguiu passar a proposta, o candidato ficou prejudicado, porque as propostas são muito boas. No bojo do plano de governo, não foram passadas. Vamos voltar para o tema agora de propostas e ideias. Educação. O candidato disse em algumas entrevistas que um professor da rede municipal não pode ganhar somente R$ 2.500. Eu pergunto, qual que é o salário que o senhor pretende oferecer aos professores municipais de São Paulo, se for eleito? O salário médio parece que é de 7 mil e é um salário acima da média nacional. É um salário que pode ser melhorado, repito, porque, na realidade, São Paulo tem um potencial enorme de você... poder cuidar de um tema que é base de qualquer sociedade. Um povo culto prepara as suas crianças para o futuro do país. Você pode usar, por exemplo, o exemplo do Ceará. 2 professores por sala de aula, escolas em tempo integral. A média nacional óbvia e que deveria ser aplicada é de pelo menos 25% de escolas em tempo integral. Esse prefeito não conseguiu cumprir 7%. De escolas em tempo integral. Eu pretendo aumentar o número de escolas em tempo integral, mas escola tem que ter, acima de tudo, primeiro o professor feliz, satisfeito com aquilo que está ganhando, porque o professor é a base da comunicação. Agora, os alunos também têm que ser respeitados, tem que ter segurança, tem que ter alimentação em período integral, 5 refeições, tem que chegar, tomar café da manhã, tem as refeições todas, merenda, mas tudo de qualidade. Então tem que ter segurança já no período de estudo infantil, que são as creches, segurança na pré-escola, de 3 a 4 anos, e segurança no básico, onde a criança vai ter... Segurança que eu digo é segurança no entorno da escola, com as GCMs e também a Polícia Militar, mas segurança também dentro da escola. Deixa eu terminar, porque é importante isso, é importante. As crianças têm que ser bem alimentadas, mas e transformar o ambiente de escola para que não haja essa enorme evasão escolar que tem, um ambiente aprazível para que as crianças tenham vontade de estudar. E a principal obrigação, isso, Gotino, não é promessa de político, é dever dessa cidade, que, repito, é a maior cidade do país. Você tem que entregar, no mínimo, a criança sabendo ler e escrever, alfabetizada aos 8 anos de idade. O Ceará gasta R$5 mil, é um exemplo para o Brasil inteiro. E a gente está bem atrás do índice de aprovação do IDEB, bem atrás do Ceará. Nós estamos lá atrás. E o Ceará é exemplo, com esses detalhes que eu já te falei. E ele cobra R$5 mil
por criança, investe 5 mil por criança. São Paulo investe 22 mil por criança e não atinge as metas. Candidato, tem alguma coisa errada. Vamos falar agora sobre um outro tema. O candidato acha que experiência é importante ou não para um gestor público? O candidato não acredita que falta um pouco mais de vivência em cargos públicos para tocar uma das mais populosas cidades do mundo? Nesse caso, não. Não? Não, para ter experiência desses caras, eu prefiro não ter. Se tudo o que for especulado, tudo o que for investigado, se provar verdadeiro, eu prefiro não ter essa experiência. Eu prefiro ser uma tela absolutamente em branco. Experiência para quê? Para deixar o PCC entrar no transporte coletivo? Experiência para quê? Para não cumprir 40% das metas que prometeu? Esse tipo de experiência eu não quero ter. Eu prefiro ser uma tela em branco e prefiro aprender com quem sabe administrar e durante a minha administração me tornar experiente. Pelo menos todos os candidatos uma vez foram inexperientes e foram bons prefeitos. Não significa que na primeira gestão não tenha pessoas que tenham ido bem. Claro que com o tempo você vai aprendendo a lidar melhor com a máquina. Mas eu não quero aprender a roubar, não quero aprender a desviar dinheiro público, não quero aprender a permitir que bandido tome conta da cidade. Porque o prefeito que tem aí, no mínimo, ele tem medo do crime organizado. Eu não tenho medo. O candidato e vou retirar o crime organizado de onde ele estiver infiltrado. O candidato da Atena vai estar disposto a sentar com a Câmara Municipal para negociar, para debater, para aprovação de projetos? Como é que vai ser essa relação? Claro que vou. Eu vou ser, pelo sistema que existe hoje no Brasil, até o presidente da República é obrigado a sentar e conversar com todo mundo. Ele tem que sentar e conversar com todo mundo. Ah, mas a sua base política é muito pequena. Bom, eu acredito que os senhores vereadores, mesmo que sejam de outros partidos, a nossa coligação é só com cidadania. Você imagina quanto esse prefeito está gastando com emendas de cargos e promessas, com 12 partidos do bojo dele. E os outros com coligações também. Como eu sou um candidato independente, eu não tenho coligação, eu não devo secretaria para ninguém, eu não devo cargo de vereador comissionado para ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser em termos de propostas e apresentar. Se a Câmara não aprovar, por exemplo, eu apresento uma proposta para tirar os moradores de rua que estão em condição de rua, tirar crianças que estão em rua numa situação difícil. A Câmara não aprova. Eu vou para a imprensa e me digo, olha aqui, a proposta é essa, os caras não querem ajudar as criancinhas. Atena. O problema é deles, não é meu, porque eu tenho boa intenção. Bom. Se eles quiserem cargo e dinheiro, não vão contar comigo. Eu sou um cara independente. Até pelo isolamento do partido, nós somos um partido independente e por isso não depende de dar cargo nem dinheiro. Por isso que vier procurar emenda, dinheiro e cargo que deu fora porque não vai ter vez comigo. Datena, vou pedir até para você ser um pouco mais sucinto agora para a gente ir para essa reta final da nossa entrevista. Eu gostaria que você definisse em uma palavra os seus adversários nessa campanha. Vamos lá? É um ping-pong. É difícil, hein? Vamos lá. Nunes. Nulo. Boulos. Bom candidato, mas com ideias completamente antagônicas às minhas, da maioria das vezes. Ele tem que parar com esse negócio de invasão e mudar essa imagem que ele tem. Tabata. Uma menina brilhante, uma menina bacana, uma menina que tem propostas, mas uma menina que tem que ser preparada realmente para ser uma das grandes políticas do Brasil. Marçal. O Marçal é uma incógnita. Desde o começo, quando as pessoas disseram que o Marçal era um cara maluco e tal, ninguém faz sucesso de graça. E não adianta a gente tentar classificar o Marçal como um sujeito que é franco atirador, que fala o que quer, porque ninguém sabe ainda qual vai ser a reação do povo em relação ao que o Marçal está fazendo. Ele é uma novidade, ele é um cara diferente. Marina Helena. Eu esperaria mais para criticar. Marina Helena. Eu conheço pouco, realmente não posso falar sobre a Marina, mas só o fato dela ser candidata com a Tabata é positivo, que representa a mulher na política
e a gente precisaria ter mais mulheres na política. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Bom, em todos os sentidos. Nós mostramos com frequência no Balanço Geral casos de pessoas que esperam por meses por um exame ou por um procedimento médico na rede pública, incluindo as unidades da prefeitura. Como é que você planeja agilizar o atendimento nas unidades de saúde? Primeiro que o atendimento para que a pessoa chegue até as unidades de saúde tem que ser mais rápido, tem que ser agilizado. Isso é demais, é tempo demais. Segundo, não pode faltar. Já na UBS, o cara já tem que sair com o exame marcado. Os hospitais não podem ficar sem remédio, as unidades não podem ficar sem remédio. E eu pretendo, em cada subprefeitura, pelo menos fazer trabalhar, no mínimo 2 unidades, 24 horas por dia, porque quem está doente tem pressa ou morre. Como é que você vai chegar numa unidade de uma subprefeitura e, de repente, a subprefeitura não tem a unidade disposta Parei o a relógio. você? Parei o relógio. Acabou? 1 minuto. Desculpe interrompê-lo. 1 minuto para acabar e a gente, conforme o combinado... Agora eu estou tremendo aqui. Nesse 1 minuto, a sua consideração final para a gente encerrar a nossa entrevista. Já foram 29 minutos. Peço desculpas a você de ter interrompido. É a oportunidade de você falar direto com o eleitor. 1 minuto para a gente encerrar a nossa entrevista. Olha, Desculpe. eu só queria que você que está do outro lado da tela entendesse que o meu propósito é devolver o poder da cidade a você. Só queria que você entendesse que você é o ator principal dessa eleição. Você, eleitor, seja ele rico ou pobre, o pobre precisa mais, você tem o poder da sua mão de definir quem vai definir a sua vida durante os próximos 4 anos. Se você acha que a cidade está boa, se você acha que a cidade tem tudo que você precisa, continue votando nessas mesmas caras velhas aí. Um que é, na realidade, marionete do Lula, o outro que é marionete do Bolsonaro. Nem o Lula nem o Bolsonaro vão mandar aqui. Quem vai mandar em São Paulo sou eu e vou representar você. Nada mais nem nada menos, absolutamente, do que isso. Você vai estar no poder. Senão pode votar nesses caras e continue nessa draga que está. Obrigado. José Luiz da Atena, convidado nosso nessa abertura de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na quinta-feira nós receberemos a candidata Tabata Amaral.